Salve pessoal, sejam bem-vindos aqui no nosso canal. Tema importantíssimo, né? Como regularizar vínculo extemporâneo no CNIS. Eu estou trazendo vínculo extemporâneo aqui, pessoal, mas o que quer dizer isso, né? É quando tem alguma irregularidade no seu CNIS e essa irregularidade faz com que você perca aquele tempo de contribuição, tá? Ou as remunerações, ou os dois. Então preste muita atenção nesse vídeo, tá? Assista ele até o final para você entender direitinho cada categoria de trabalhador. Tem uma forma de regularizar isso e eu vou te explicar nesse vídeo aqui detalhadamente como você faz isso no INSS. Se você não regularizar, você vai perder esse tempo de contribuição, tá? Na contagem da sua aposentadoria e aí pode atrapalhar todo o seu processo. Pode receber menos, pode levar mais tempo aí de contribuição necessária. Então preste muita atenção para não perder nada. E por que isso está acontecendo? Cada vez mais. Principalmente agora com o e-social, né? Então as informações são prestadas junto à Previdência, o sistema da Previdência está todo novo ainda, é digital, faz pouco tempo que está digital, então está sempre gerando um monte de irregularidades e você precisa deixar isso pronto. Porque se você depender do servidor do INSS para te informar e para mostrar, você está perdido. Hoje estão fazendo tudo de forma automatizada, sai lá no sistema e gera tua aposentadoria, se deu certo, bem, se não deu certo, vai ser indeferido. Na prática, infelizmente, é isso que acontece, perfeito? Então, antes de você correr para solicitar o seu benefício, faça um bom planejamento previdenciário, verifique se está irregular, verifique a espécie de aposentadoria que se encaixa, tá? Que é melhor na sua situação e regularize esses vínculos extemporâneos, esses vínculos irregulares que estão na Previdência, ok? Bom, junto ao INSS, pessoal, tudo que você vai fazer, você tem que fazer de uma forma ordenada. E essa ordenação, né, de forma, tá lá na Instrução Normativa 128 de 2022. Tá? Por que a 128? Porque é atualizada, é atual, o INSS está utilizando agora. Ele utilizava a Instrução Normativa 77 de 2015, agora foi modificado, teve reforma da Previdência, teve emenda constitucional, teve novas normas e aí foi feito aí a Instrução Normativa 128. Então essa que é atual, se você for regularizar algum vínculo, tem que ser dessas informações que eu estou te passando. Então vídeo novo, atualizadíssimo, se você sabe de alguma pessoa que está com esses problemas, manda para ele também, legal? Como eu identifico isso que está extemporâneo no meu CNIS? Você entra lá no sistema Meu INSS, baixa o seu CNIS. Se você não sabe o que é CNIS, CNIS significa Cadastro Nacional de Informações Sociais. Lá na lupinha, quando você entra no INSS, digita lá CNIS, CNIS, vai aparecer lá. Você emite lá os vínculos de remuneração e contribuição, vínculo trabalhista, né? Você vai ter esse tópico lá, seleciona e baixa ele. No campo indicadores, se não tiver nada indicado, o vínculo está certinho. Se tiver algum tipo de indicador irregular, ele vai estar informando para você que irregularidade que é e lá no rodapé vai ter a legenda daquela irregularidade, tá? A grande maioria das situações é tudo vínculo extemporâneo. Ou a empresa alterou a razão social, ou a empresa não fez as contribuições de forma regular com a Previdência, ou a empresa não fez a data fim lá no vínculo laboral, está com vínculo em aberto, ou você pagou contribuição de forma equivocada, ou você não fez atualização de dados cadastrais no INSS, começou a contribuir de forma equivocada, ou a cooperativa que você prestou serviço informou e declarou a GPS, a GFIP, né, em época extemporânea, ou você é trabalhador vinculado ao município que não tem regime próprio de previdência e esse município, consequentemente, não estava contribuindo, ou seja, pode ter várias situações que geram extemporaneidade e eu vou explicar para você aqui em cada situação o que você tem que fazer. Perfeito? Então vamos lá para a tela para a gente entender. Você já entendeu o que é extemporaneidade, é quando tem uma irregularidade lá no seu CNIS e já entendeu que se você não regularizar ele, você vai perder esse vínculo laboral e as contribuições, e isso vai atrasar sua aposentadoria ou vai ser concedido de forma equivocada. E você tem que entrar com processo judicial, discutir isso na justiça, leva anos para resolver isso. Então já resolva antes para deixar tudo pronto, perfeito? Segue o passo a passo aqui. Vamos lá para a tela para você entender. Então aqui, pessoal, vocês vão ver que eu fiz vários segurados. Peguei os segurados mais comuns aqui, tá? Então a gente tem vários ainda. Tem para o jogador de futebol, tem para o indígena, mas vamos pegar aqui os mais comuns. Primeiro, trabalhador empregado. Quem que é o trabalhador empregado? É aquele que possui vínculo seletista, empresa privada. Então aqui eu não estou falando de empresa pública, tá? Depois a gente vai entrar lá na empresa pública para vocês entenderem quais são. Então a empresa privada aqui é o normal, o trabalhador que trabalha vinculado a banco aí privado, a empresa privada, é a grande maioria da população. Para regularizar vínculo extemporâneo,
ele vai conseguir pela carteira de trabalho, perfeito, olerites ou contra-cheques, né, que é a mesma situação aqui, e com preenchimento do anexo 1, tópico 2.2 da Instrução Normativa 128 de 2022, que é o empregador, né, representante legal da empresa, pode assinar para indicar as remunerações. Então eu vou fazer uma outra situação aqui para ajudar vocês. Eu vou entrar lá na tela, vou seguindo aqui para mostrar para vocês como é a instrução normativa. Já vou deixá-la aqui também no link, embaixo aqui, então na descrição desse vídeo, lá no final, você vai ver lá a instrução normativa que eu estou te passando. E eu vou passar aqui ela para você ir acompanhando na onde você localiza esse anexo que eu te informei e tudo mais. Você vai clicar nesse link da descrição do vídeo e vai acompanhar junto comigo, perfeito? Então, vamos lá, aqui eu coloquei como anexo 1, tópico 2.2 da Instrução Normativa 128 de 2022. Então vamos lá, vou jogar aqui a instrução normativa para você acompanhar e entender. Então o link que eu deixei para você, você vai entrar nessa tela, tá vendo? Instrução Normativa 128. Ela disciplina as regras e procedimentos e rotinas necessárias à efetiva aplicação das normas do direito previdenciário. Então, o trabalhador empregado, ele precisa do anexo 1, tópico 2.2 da Instrução Normativa. Então vamos lá, para ver onde a gente vai localizar isso. Você vai descer lá embaixo, que é a área dos anexos. Então, anexo 1, tópico 2.2. Anexo 1, Instrução Normativa, requerimento de atualização do CNIS, que é o RAC. Esse aqui é o 1, né? Informações básicas. E a gente vai preencher lá o 2.2. 2.2, ah lá, 2.2, acerto de vínculos e remunerações. E para que isso? Para incluir vínculo na condição de trabalho de empregado, se você for empregado, né? Então vai preencher aqui empregado, vai preencher as informações do empregador, identificador do empregador, né? CNPJ e tudo mais, número de carteira de trabalho onde está escrito esse vínculo laboral, número da série, data de emissão da carteira, data de início do vínculo e data final do vínculo que você pretende informar. E depois você vai lançar as remunerações, se tiver alguma faltante, tá vendo? Vai colocar o ano, por exemplo, 2005, mês de janeiro eu recebi R$300, R$400 lá em 2005, você vai lançar aqui e vai anexar, apresentar isso junto para o INSS, tá? Isso você vai fazer, cada acerto de vínculo desse aqui, você vai fazer para apresentação de empregador, né? Sempre identificando o CNPJ. Tem 10 irregularidades dentro do seu CNIS, vai fazer esse preenchimento 10 vezes, vai apresentar junto ao INSS e fazer essa regularização empresa por empresa, tem que fazer esse preenchimento, vai ajudar bastante, legal? Então, bem simples, né? Esse é referente ao trabalhador empregado. Vamos dar continuidade nas outras situações. Trabalhador profissional liberal, coloquei aqui, é o autônomo, né? Então é o médico que presta serviço de forma particular, é o dentista, é o engenheiro, o advogado, professor particular, todo aquele profissional liberal que presta algum tipo de serviço e que está com vínculo extemporâneo junto ao INSS. Como que ele regulariza isso? Ele precisa comprovar pelos carnês de contribuições pagos na época adequada, se ele fez declaração de imposto de renda, declaração de imposto de renda contemporânea à época dos serviços prestados, vai ajudar também na comprovação, e o preenchimento do anexo 1, tópico 2.4 da Instrução Normativa. Vamos lá verificar? Então a gente jogou o 2.2 para o trabalhador empregado e agora a gente tem o tópico 2.4 para o profissional liberal. Então 2.4, vamos lá nele, 2.3, 2.4, acerto de contribuições, informa os dados de atualização. Então aqui é para incluir, né? Exceto GPS e DARF quando tiver integrado com o sistema social. Então a média é tudo por aqui. Você vai lançar a qual NIT, em janeiro, qual foi o código que recebi, qual foi o código que eu paguei, né? Quais são os valores. Lançar um a um de cada ano, de cada competência, frente a cada mês. Simples e direto assim, pessoal. Trabalhador profissional liberal. Trabalhador vinculado à cooperativa de trabalho, que são aqueles que prestam serviço para uma cooperativa e a cooperativa presta serviço para uma determinada terceira pessoa, pode ser empresa, pode ser pessoa particular. Nessa situação, você vai precisar do contrato de trabalho com a cooperativa, declaração da cooperativa informando o vínculo assinado pelo responsável legal, né? Olerites contra cheques recebidos da cooperativa e preenchimento do anexo 2 da Instrução Normativa 128 de 2022. Vamos lá no anexo 2 para você conseguir identificar. Então, nós estávamos lá no anexo 1, agora vamos para o anexo 2. Anexo 2, declaração de confirmação de envio de dados
trabalhistas. Então, identificação do empregado, empregador, trabalho doméstico ou empresa contratante cooperativa. Então, veja que você tem que fazer o preenchimento desse anexo, tá? E aí, consequentemente, informar o que foi que você teve de vínculo, de remuneração, empresa contratante ou cooperativa. Perfeito? Vamos dar sequência? Depois, cooperativa, você tem o trabalhador rural, está com vínculo extemporâneo lá, precisa comprovar esse vínculo. Documentos que comprovam atividade rural, a depender do vínculo, então ele pode ser proprietário, pode ser possuidor da terra, comodatário, arrendatário, pode ser parceiro, meeiro, pode ser usufrutuário, condômino, posseiro, assentamento, acampado. Então veja que eu coloquei diversas funções aqui que o trabalhador rural pode se enquadrar como segurado especial. Em cada uma dessas situações ele vai apresentar um documento. Se ele for proprietário, ele vai apresentar a escritura das terras, ITR, escritura de vínculo com o imóvel, né? Se ele for comodatário, contrato de comodato que ele tem. Se ele for arrendatário, contrato de arrendamento. Ou seja, vários documentos que ele consiga comprovar a posse e uso daquele imóvel na área rural. Perfeito? Depois que ele separou essa documentação para provar que estava trabalhando na área rural, vai fazer o preenchimento do anexo 8 da instrução normativa e do anexo 9 quando for segurado especial pescador. Então, o segurado especial ele pode ser o trabalhador rural e pode ser o pescador artesanal também. Para cada uma dessas situações tem um anexo. Então, você tem o anexo 8, trabalhador rural, né? Segurado especial, e você tem lá o anexo 9, trabalhador rural também, pescador artesanal, perfeito? Basta entrar na instrução normativa que eu vim aqui e acompanhar os anexos. Legal? Empregado público, aqui já muda um pouquinho a situação, né? Quem que é o empregado público? Aquele que presta serviço a órgão público vinculado ao regime geral de previdência social, ao INSS. Por exemplo, pessoal que trabalha no Banco do Brasil, Correios, município, né? Então a gente tem vários municípios menores aí que não tem regime próprio de previdência social. E os trabalhadores, os empregados públicos são vinculados lá ao regime geral de previdência social, são vinculados ao INSS. Esses aqui, pessoal, têm normas procedimentais efetivas, tem que ser dessa forma e não pode ser de outra forma. Tem que preencher esses anexos, senão o INSS não valida, porque é vindo de órgão público, perfeito? Então, quais são os anexos? O anexo 4 da Instrução Normativa 128, né? A gente já vai entrar lá, que é a declaração de tempo, de tempo de contribuição ao regime geral, que é a DCT, né? DTC, declaração de tempo de contribuição, e o anexo 5º da Instrução Normativa também, que é a relação das remunerações que incidem em contribuições previdenciárias referente à DTC. Então, atenção aqui. Por que eu coloquei aqui com atenção? Porque essas aqui são complementares. Quando você utilizar o anexo 5, quando você quiser informar as relações aqui de remuneração, o anexo 4 deverá acompanhar, indicando o número da DTC e o ano. Ou seja, você tem que indicar o número da declaração de tempo de contribuição e o ano que ela foi emitida. Vamos lá na instrução normativa para a gente entender como isso funciona? Deixa eu só puxar aqui. Olha só. Então eu falei que é o anexo 4 e o anexo 5. Vamos lá ver quais são esses anexos. Aqui é o anexo 3. Você vai descendo, né, igual eu estou fazendo aqui. Anexo 4. Declaração de tempo de contribuição ao regime geral. Então, qual é o preenchimento? Aqui você vai ter que colocar o número da declaração e o ano dela, tá vendo? Número e o ano, o órgão emitente, CNPJ, e depois você vai colocar os dados. Nome do servidor, o agente público, a matrícula dele, documento de identificação do órgão expedidor, quem está emitindo. É formal, pessoal. É exatamente dessa forma que tem que ser preenchido, não pode alterar, senão a Previdência não aceita, tá? Data de admissão no vínculo, data de desligamento do vínculo, portaria de nomeação, portaria de exoneração, data que foi publicada a portaria de numeração e portaria de exoneração, se for o caso, né, de ser exonerado, e aqui os vínculos das contribuições, né, lançamento 1 a 1, informação de ocorrência, teve licença de afastamento, outras informações que o município julgar necessárias, né, e aí depois vai ter o campo aqui das assinaturas. Perfeito. Depois a gente tem o anexo 5, que é a relação das remunerações que incidem em contribuições previdenciárias referente à declaração de tempo de contribuição. Então veja que você tem o tempo de contribuição, o anexo 4, tá, para o empregado público, e você tem o anexo 5, que é a relação das remunerações. Então a relação de remuneração depende da relação do tempo de contribuição. E aí tem que preencher tudo de novo e fazer um lançamento ano a ano e mês a mês. Quem faz isso? É o município, né? Então você vai lá no município, solicita para ele, depende do município, lá no departamento pessoal, nos recursos humanos, o pessoal vai fazer esse preenchimento aqui para você, vai assinar, vai carimbar, vai te mandar, e aí sim,
nessa formalidade aqui você tem que mandar para o INSS e tem que ser exatamente desse jeito, não pode ser modificado, perfeito? E aí depois do empregado público, né, que presta serviço e é vinculado ao regime geral, a gente tem o servidor público, que pretende trazer o vínculo do regime próprio para o regime geral. Então aqui na última situação é aquele servidor público que trabalhou vinculado ao estado de São Paulo, por exemplo, aqui no estado onde a gente está, e consequentemente ele saiu, foi exonerado do cargo e quer trazer esse vínculo do regime próprio, que ele trabalhava, que ele pagava lá para o estado, aqui para o regime geral. Então veja que são situações diferentes. A gente tem vários municípios também que tem um regime próprio de previdência. São Paulo tem regime próprio de previdência, Osasco tem regime próprio de previdência, Barueri tem regime próprio de previdência. Se você foi exonerado do cargo, saiu desse cargo, quer trazer ele aqui para o regime geral de previdência social, para o INSS, você precisa desses anexos. Vamos lá ver os anexos que são? É o anexo 15 da instrução normativa, né, que é a certidão de tempo de contribuição, e o anexo 23 também da instrução normativa, relação das remunerações de contribuições. Atenção, novamente atenção aqui, né? O anexo 23 da instrução normativa deve ser vinculado ao anexo 15 da 128, pois deve descrever a qual CTC refere as remunerações lançadas. Então aqui da mesma forma da outra situação, só que são anexos diferentes. No empregado público lá, que é vinculado ao regime geral do INSS, é um tipo de anexo, e quem vai trazer do regime próprio para cá, para regularizar vínculo extemporâneo no INSS, precisa desses dois anexos, tanto do anexo 15 quanto do anexo 23. Combinado? Perfeito? Pessoal, simples de regularizar vínculo extemporâneo, tem dificuldades, não consigo fazer isso, estou achando muito difícil. Busca um profissional, contrata um advogado, uma advogada previdenciária, olha, resolve isso aqui para mim, toca para frente isso aqui, eu quero deixar isso aqui pronto para você não perder tempo de contribuição, não perder vínculo de remuneração, não ficar discutindo isso no processo judicial há anos, sendo que uma situação simples dessa, um preenchimento do anexo e o envio dos documentos certinho já regulariza toda a sua situação previdenciária. Não faça nada de solicitação de benefícios sem um planejamento, porque você pode perder muito dinheiro e nem saber que está perdendo, tá bom? Vem com a gente que quinta-feira tem vídeo novo. Até lá. Tchau!